Bom dia, quarto ano, aulinha de ciências hoje, tá? Vamos lá, vamos ler, vai ser leitura, vai ser somente leitura, tá certo? Nós vamos iniciar aí o capítulo 6, relações entre os seres vivos, tá? Então você vai ler aí da 220 até a 225, você pausa o vídeo, lê de preferência em voz alta para treinar a sua leitura, ok? E depois você volta para a gente comentar sobre o texto, ok? Então vamos lá, aí, ó, vamos comentar aí. Na página 220, relações entre os seres vivos. Pode não parecer, mas os seres vivos estão em constante interação, seja com o ambiente, seja com outros seres vivos. Isso porque eles não vivem isolados no ambiente. Como será que ocorrem essas interações? Como é que os seres vivos interagem? Elas trazem benefícios ou prejuízos aos envolvidos? O que você acha? Essas e outras questões serão respondidas neste capítulo. Aí ele mostra um tubarão branco caçando um lobo marinho, né? Então o tubarão aí, ó, creu, comeu aí o leão marinho, tadinho, né, do bichinho. Aí ele pergunta aí, ó, no item A, qual é a relação existente entre o tubarão branco e o lobo marinho representada na fotografia? Você sabe? Nesta relação, qual animal é beneficiado e qual é prejudicado? Quem é que está se dando bem aí, né? Tubarão. Quem é que está se dando mal? Quem é que está sendo prejudicado? Pobre do leão marinho, né? C. Você acha que esse tipo de relação ocorre entre os seres vivos? Sim ou não? E aí, o que você acha? O que você diz? Vamos lá, na página 222, relações alimentares entre os seres vivos, né? Então ele mostra aí um esquema, né? Que tem o número 1, que é a planta, né? E as plantas, elas se alimentam através da fotossíntese, então elas produzem o próprio alimento delas. Depois vem o número 2, que é o pré-A, né? O pré-A, ele vai comer as plantas, aí no caso o capim, né? Depois vem a número 3. A número 3 é essa sussuarana, né? Que parece uma onça, né? Um tigre, uma onça não, um felino, né? E essa sussuarana, ela se alimenta do pré-A, né? Aí ela morre, a sussuarana morre, e os seres vivos microscópicos se alimentam dela, dos restos mortais dela, né? Certo? Então, esse daí é um esquema, né, de relação alimentar entre os seres vivos. E esse esquema é chamado de cadeia alimentar. Um vai se alimentando do outro. Por exemplo, nós, né, seres humanos, tem o capim, a vaca come o capim, a gente come a vaca e quando a gente morre, os seres microscópicos comem a gente, certo? Então tudo tem, né, faz parte de uma cadeia alimentar, né? Essa sequência de acontecimentos, né? Que um vai se alimentando do outro, um vai se beneficiando através do outro, certo? Então essa é chamada de cadeia alimentar, ó. Essa sequência de relações alimentares entre os seres vivos, em que um ser vivo serve de alimento para o outro, é chamado cadeia alimentar, certo? Na 223, ele fala aí, ó, cada ser vivo ocupa determinada posição em uma cadeia alimentar, podendo ser classificado em produtor, consumidor ou decompositor, tá? Aí ele vai explicar aí cada um. O capim, ele é o produtor. Por quê? Porque ele produz o seu próprio alimento, certo? O pré-A é o consumidor. Só que ele é um consumidor, que ele está consumindo o capim, mas ele é um consumidor herbívoro, porque ele só come as plantas, né? Ele só se alimenta de plantas.
Depois vem a sussuarana. A sussuarana também é um consumidor, só que ela é um consumidor carnívoro, porque ela se alimenta da carne, né? No caso aí, a carne do preá, certo? E alguns fungos e bactérias são os decompositores, eles se alimentam da decomposição, né, de outros alimentos, de outros seres vivos, certo? Então, o produtor consome o seu próprio alimento, como a planta, tem os consumidores, o herbívoro e o carnívoro, e tem os decompositores, certo? Na página 224, ele fala assim, ó, dependendo da posição que o consumidor ocupa na cadeia alimentar, ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário e assim sucessivamente. Então, se tem o produtor, né, que é o que produz o seu próprio alimento, o preá é um consumidor primário, porque ele é o primeiro, né, está se alimentando somente do capim. A sussuarana já é o consumidor secundário, porque ela está se alimentando do preá, que o preá se alimentou do capim. Então, já é o secundário. Então, vai nessa ordem, certo? Aí ele diz aí, ó, como você acha que é chamado ser vivo que se alimenta do consumidor secundário em uma cadeia alimentar? Se ele se alimenta do secundário, tipo aí, no lugar, se a gente comesse sussuarana, por exemplo, se a gente comesse ela, a gente seria um consumidor o quê? Terciário, né? Porque a gente já está se alimentando do secundário, então a gente seria o terciário, certo? Animais onívoros. Antes de iniciarmos nossa conversa, responda as questões abaixo. Você acha que um mesmo ser vivo pode ocupar mais de uma posição na cadeia alimentar? Sim ou não? Agora pense no ser humano, que se alimenta de plantas e de animais. Agora responda novamente a questão acima. Então, a questão, o item A, né, é sim, né? Os animais onívoros podem ocupar mais de uma posição em uma cadeia alimentar, atuando com diferentes tipos de consumidor. Então, os animais onívoros, podem variar sua alimentação. Ora se alimentam de plantas, ora consumindo outros animais, certo? Então, nós somos onívoros, porque se alimentamos de plantas e se alimentamos de outros animais, né? Comemos vaca, comemos galinha, comemos porco, né? Então nós nos alimentamos de outros animais, mas também comemos alface, né? Comemos tomate, então comemos outras coisas, certo? Na página 225, e aí na página 225, né, ele fala da decomposição. Como você estudou, a cadeia alimentar envolve transferência de energia e de nutrientes entre os seres vivos. Os nutrientes são transferidos entre os seres vivos. Os nutrientes são transferidos entre os seres vivos, da fonte de alimento para aquele que a consome, e podem retornar ao ambiente, graças aos seres vivos decompositores. Então, tem o capim, né? O preá come o capim, a sussuarana come o preá, e todos eles vão entrar em decomposição aí, né? Alguns fungos e bactérias transformam a matéria orgânica em matérias que são liberadas no ambiente e que podem ser absorvidas pelas plantas. Então, volta tudo para a planta, né? Ó, explicar de novo. O preá come o capim, a sussuarana come o preá, mas fica ali os restinhos, né? Os restos mortais do preá, né? O que sobra que a sussuarana não quer. Fica lá no solo, vem as bactérias e os fungos, faz a decomposição. Caso aconteça da sussuarana morrer, ela vai morrer, também vai ficar os restos dela lá no solo. Vem os fungos e as bactérias para decompor. E essa decomposição volta para o capim.
capim, né? Vai lá pro solo, né? E volta pro capim. Então, é um ciclo, né? É uma cadeia alimentar, certo? Diferentemente do que ocorre com a matéria, a quantidade de energia diminui a cada nível da cadeia alimentar. Então, o sol aí, ó, é a fonte primária de energia em uma cadeia alimentar. Cada ser vivo utiliza parte da energia para o funcionamento do organismo e parte dela é perdida sob a forma de calor, certo? Então, lá vem o sol, né? Ele vai para o capim, que utiliza a energia para produzir o seu próprio alimento, certo? Essa energia fica armazenada no capim. Aí lá vem o preá e se alimenta do capim. Ele absorve parte da energia que tem na planta. Aí vem a sussuarana que se alimenta do preá, que também vai absorver a energia que tem no preá, que absorveu da planta, certo? Então, essa daí é a nossa cadeia alimentar, ok? Então, relembrando aí, né? Cadeia alimentar é uma sequência de relação entre... É uma relação alimentar... Enganchou, gente. É a relação alimentar entre os seres vivos. Nós temos os produtores, que produzem o seu próprio alimento, como os vegetais. Temos os consumidores, né, que pode ser dividido em herbívoros, carnívoros e também os onívoros, tá? E nós temos os decompositores, ok? Certo? Também pode classificar, dependendo da posição do consumidor, né? Primário, secundário e terciário, certo? E assim vai, dependendo da quantidade de seres vivos que participam dessa cadeia alimentar, ok? Então, essa aí é a nossa atividade, o nosso conteúdo de hoje, certo? E até amanhã!